fica à vontade. Pode contar aí um pouquinho da sua trajetória, da sua formação e pode começar. Qualquer coisa que precisar, me aciona aqui, que eu pode ser por WhatsApp, que eu paro a apresentação. Tá bom? Eu vou fechar meu microfone só para não te atrapalhar aqui. Tá, eu vou abrir, daí você vê se foi. Isso, foi. Tá vendo? Isso, muito bom. Perfeito, tá Tá. funcionando bem. Tá todo mundo vendo aí, pessoal? Essa é a tia Carol, filho. Então, eu formei em 2009, eu e a Amanda nós formamos juntas. Eu sempre, desde que eu entrei na faculdade, eu sempre quis mexer com cavalo mesmo. Sabia que essa era a área que eu queria seguir. E realmente desde o primeiro semestre eu comecei a fazer estágio, né? Eu entrei em contato com um professor, ali dentro mesmo da nossa aula. Eu acho que o primeiro professor, o professor de anatomia 1 que a gente teve, falei com ele se eu poderia seguir ele, sei lá, a campo, alguma coisa assim, daí ele me indicou um segundo professor lá dentro e a partir de então eu comecei. Eu ficava no pé deles, fiz também estágio lá em Campo Grande mesmo, uma veterinária que já mexia com reprodução de equinos, então comecei desde sempre a fazer isso. Aí a gente formou em 2009, logo que formou eu já saí. Eu já saí e vim para São Paulo. Eu vim para São Paulo para trabalhar mesmo com equinos. Fiz uma prova de residência, passei num hospital particular em Indaiatuba. Fiquei 2 anos fazendo residência aqui nesse hospital. E daí saí de lá, trabalhei em 2 áreas grandes. Depois saí e comecei a trabalhar com outro veterinário na parte de clínica e reprodução. Sempre clínica e reprodução. E daí tô desde então até agora. Tem sempre uns altos e baixos, né? Até ser conhecido. Ser conhecido e reconhecido no mercado leva um tempo. Nada é rápido, tudo é bem trabalhoso, nada é fácil. Mas se você tiver paciência e devagarzinho e mostrando seu serviço, principalmente, você vai conseguir abrir uma área. Ainda mais agora que tem muito veterinário, né? Muita veterinária, faculdade veterinária abrindo no país, abrindo no estado, abrindo na cidade mesmo. Então tem bastante concorrência, mas mostrando seu trabalho você vai conseguindo aos poucos. Bom, então é isso. A Amanda me pediu para dar uma palestra. Eu não sou muito da área essa parte de dar aula mesmo, professor, mestrado, doutorado, essas coisas eu sempre nunca gostei. Não sou uma pessoa muito fácil de comunicar nada. Mas vamos lá, eu gosto mais da prática mesmo, da rotina da prática, o que eu gosto. Então a Amanda pediu para eu falar sobre a coleta de embriões em equinos e eu vou dar uma pincelada da prática mesmo, como é a rotina que a gente tem que fazer. Vamos lá. Você tem lá sua égua, você inseminou sua égua com sêmen refrigerado ou congelado, que seja. Você vai coletar esse embrião a partir do D7, no dia 7. D7, D8 até D9, você tem uma coleta de embrião boa. D10 já é um embrião muito grande, muito ruim de manipular. Você pode ter lesão desse embrião. Então, o ideal é sempre coletar de D7 até 9. Éguas de sêmen refrigerado. Éguas de sêmen congelado, o ideal você pode até coletar um pouco mais tarde, que o desenvolvimento dele é um pouco menor do que o do embrião com sêmen refrigerado. Então, o embrião de congelado você pode coletar ele D8, D9 até D10, não tem problema. O embrião de congelado seria D8, seria como se fosse um embrião D7 de refrigerado, e assim por sequência. O embrião D9 seria um Carol, D8. deixa eu só fazer um adendo aqui para eles não ficarem perdidos. Pessoal, quando a Carol fala em D7, D8, né, D10, enfim, são os dias de desenvolvimento do embrião. Vocês lembrem disso daquela aulinha que a gente fez de noções de embriologia, né? Então, quantos dias o embrião está se desenvolvendo. Então, quando a gente colhe em D7, ele tem 7 dias de desenvolvimento, só para vocês entenderem, né? E aí a viabilidade desse embrião vai variar de acordo com o dia de desenvolvimento que ele está. Então,
dependendo daquilo que a gente quer fazer com o embrião, isso que a Carol está explicando agora. Só para lembrar vocês não ficarem perdidos. Beleza, mano, obrigado. Eu sempre indico coletar a partir do D7, ainda mais quando você não tem tanta experiência. Se for coletar em D6, dá certo. Dá, você consegue ver. Já está no útero, você consegue coletar. Só que vai vir uma mórula. E para quem não tem tanta experiência, identificar uma mórula na lupa pode ser um pouco mais difícil. E ainda dependendo da... Mais para frente eu vou explicar melhor e vai ter imagem também para vocês verem, mas tem égua que tem muito debris na coleta. Então, para você procurar na lupa aquela placa de Petri com aquele debris mais um embrião que seria uma mórula ali, é bem complicado. Então, quem não tem tanta experiência, coletar num D8 seria o ideal. Você já consegue até visualizar ele a olho nu no copinho, então fica muito fácil você ver ele na lupa e localizar ele na lupa. É fácil. Mas mais para frente eu tenho bastante imagem que dá para vocês verem bem. Então vamos lá. O que a gente vai abordar de tema? Eu vou mostrar o material básico, como que é feita essa coleta e como que vai ser a localização e manipulação desses embriões. Material básico que a gente precisa é uma sonda Y, ela tem duas pontas mesmo, ela parece um Y, o copinho, a sonda bivona, que é a sonda que você vai introduzir dentro da égua. Essa sonda bivona, a gente tem, essa daqui é uma sonda nacional e essa daqui é uma sonda importada. A sonda importada eu gosto mais pela ponta dela. A ponta dela, ela parece um biselzinho, tá vendo? Ela lesa menos a cervix do que um outro tipo de sonda. A sonda nacional, ela é um pouquinho mais, a ponta dela é um pouquinho mais rústica, assim. Mas não é ruim. Eu coleto bastante com essa sonda nacional, porque a sonda importada é difícil você conseguir. Tem todo o fator do dólar hoje em dia, porque ela não é uma sonda barata. E a sonda Y. Eu vou mostrar também como que é todo o processo, como que é ela aberta, tudo. Fica mais fácil de entender. Esse copinho aqui, ele tem um filtro aqui embaixo. Ele não vai deixar passar o embrião por ele. Ele tem um microfiltro que é praticamente invisível aqui dentro. Então, na hora que você está coletando o fluido, ele vai passar por aqui, mas o embrião ele vai ficar retido aqui nesse filtro. Ele não vai cair fora, cair no chão, nem nada. A gente tem uns sistemas de coletar. Tem um sistema fechado de uma via, que é esse exemplo aqui dessa figura, onde você tem a sonda bivona, que ela é acoplada em uma sonda de silicone. E daí na outra ponta você coloca o copinho coletor. Esse aqui é um caso. Você vem, você tira, desacopla esse copo, depois que você tirou o fluido que está dentro do útero da égua, e acopla aqui nessa ponta o soro, o frasco de soro, para introduzir de novo no útero da égua. E você tem um outro sistema, que é o de dupla via. Esse sistema de dupla via é o que eu uso mais. Eu acabei usando mais pelo fato de quem me ensinou, e daí depois eu peguei rotina e acabei só usando esse. Mas eu também já usei de uma via. Assim, da dupla via eu acho melhor em questão, se você vai em muitos lugares, às vezes tem as pessoas que te ajudam lá são os peões da propriedade. Vira e mexe, troca o peão, o cara que vai te ajudar, você tem que ficar explicando. O conteúdo do copo, nesse de dupla via, ele não... Você consegue controlar mais. Porque o nível aqui de fluido que tem dentro dele, de soro, ele não pode nunca baixar e nem extrapolar esse valor para não sair para fora do copinho. Então, às vezes, quando você tem só essa uma via e essa pessoa que está aqui te ajudando, ela não tem tanta experiência, você vai, às vezes, pode perder esse conteúdo aqui e até lesionar esse embrião, se esse copinho ficar sem fluido, alguma coisa do tipo. Vamos lá. Como que eu vou montar isso aqui? Essa ponta aqui, a ponta da sonda Y, ela vai se acoplar à minha sonda bivona.
a sonda bivona, eu vou acoplar naquela ponta ali, e daí numa ponta do Y vai vir o frasco de soro, e na outra ponta está acoplado o copinho. Como que eu faço essa coleta de embrião? Eu vou pegar essa sonda bivona minha, vou introduzir dentro do útero da égua. Depois de introduzido, eu vou inflar o cuff. Eu vou pegar uma seringa de 50 ml, eu vou mostrar e vou inflar o cuff. O que é esse cuff? Esse cuff é um dispositivo que tem na ponta da sonda bivona, que você infla ele e vai inflar um balãozinho para que ele não saia da cervix. Então você tem essa segurança de que a sonda, na hora que você estiver massageando esse útero, fazendo todo o procedimento, ela não vai sair de dentro do útero dessa égua. E daí você sempre vai colocar 1 litro de Ringer e vai retirar. 1 litro de Ringer e retirar. Esse procedimento vai ser feito no mínimo 3 vezes. No mínimo. Aqui eu tenho uma foto que mostra bem como que é feita essa coleta. Eu tenho a sonda Y aqui. A sonda bivona eu introduzi, passei ela pela cervix e na ponta dela ela tem o cuff. Você vai inflar esse cuff. Você vai pegar a sua seringa de 60 ml e vai colocar cerca de 40, 50 ml de ar dentro dessa sonda, que daí vai inflar esse cuff. Esse cuff inflou, você vai dar uma tracionada, você vai dar uma tracionada para a cervix, para trás na cervix, você vai ver que ela não vai sair. Você traciona, ela fica ali firme, presa. Daí você consegue administrar esse soro dentro do útero dela, fazer a massagem, fazer que depois que termina esse 1 litro, ele volte e vá para o copinho para fazer todo o processo. Mas vamos lá, como que a gente faz propriamente dito a coleta? Você vai primeiro pegar sua luva de palpação, lubrificar ela e retirar as fezes do reto. Você vai limpar essa égua, você vai retirar as fezes do reto e deixar ela sem nenhuma fezes no reto. Daí você vai enrolar a cauda dela, pode ser aqui no caso ela está com um filme desses de cozinha mesmo, que a gente usa em cozinha, mas pode usar atadura. Eu uso bastante atadura. Só que a atadura sempre limpa, muito limpa. Sempre você tem que pensar sempre na limpeza. O embrião tem que ser tudo muito chato, muito criterioso, tudo muito limpo, para evitar contaminação. Que essa contaminação depois você pode estar levando para sua égua, para a égua receptora, e daí você não vai ter sucesso na prenhez dela. Mas enfim, você enrolou a cauda dela com a atadura, tudo certinho, ou com o filme, você vai lavar. O que eu costumo fazer antes de lavar com sabão, eu jogo a água ali e passo a mão bastante ali para tirar uma sujeira mais grossa, que sempre aqui na vulva dela sempre fica uma sujeira assim, uma crosta bem grande de sujeira. Então eu passo antes ali para tirar bem aquela crosta vulgar e depois eu começo a lavar com sabão. Uso sempre sabão, pode ser um detergente neutro, ou um sabão desses de barra mesmo, que usa para lavar roupa neutro também. Daí você higieniza, sempre lavo, no mínimo 2 vezes. Se eu achei que a égua ainda está suja, 3, 4 vezes. Sempre tem que estar muito bem limpo essa área aqui da vulva dela. Normalmente eu mesmo faço as lavagens, apesar de ser... Depois que você está fazendo isso muito tempo a campo, acaba sendo uma coisa que você perde um pouquinho de tempo. Você poderia estar economizando fazendo uma outra coisa lá dentro do laboratório, agilizando o seu material, mas não, é um processo que tem que ser bem criterioso mesmo. Então, normalmente eu mesmo sempre lavo, porque às vezes você deixa na mão do peão, por mais que você ensine ele a lavar, às vezes ele não é tão criterioso, né? Então você tem que ser bem criterioso. Ou se eu estou com o estagiário, que eu já estou há algum tempo, que eu confio nele, que eu saiba que ele vai fazer bem feito aquilo, daí eu deixo ele fazer sim. Mas tem que ser bem chato nessa hora de lavar. Para você não estar levando sujidade para dentro da égua na hora que você for coletar esse embrião. Depois você vai secar. Para secar, como eu faço? Eu pego um papel. Esse papel, a primeira vez que eu passei ele, eu vou dobrar ele. Depois que eu passei uma vez, eu dobro ele, passo de novo
na outra parte da vulva dela, dobro de novo. Eu nunca vou passar ele 3 vezes sem dobrar. Sempre tem que estar dobrando ele. Lavou, tá bonitinho? Daí eu vou pegar o material para coletar. Como que eu vou pegar essa sonda bivona? Eu vou pegar minha luva de palpação, vou virar ela para a parte estéreo. Eu pego ela e viro para a parte estéreo. Vou pegar essa sonda bivona que ela já estava autoclavada, esterilizada. Vou abrir um pouco esse saquinho. Eu consigo abrir com uma mão só, que eu já tenho uma certa experiência. Ou você pode pedir para alguém abrir um pouquinho aqui, a ponta dela. Ou você, antes de você colocar a luva na parte esterilizada, você abre ela um pouquinho. Daí você introduz sua mão aqui no pacote e pega ela dessa forma. Aqui, ó, é a sonda nacional. Você vê que ela não tem uma forma de bisel, ela é um pouco diferente a ponta dela. Como que você vai fazer para introduzir essa sonda? Primeiramente, eu vou acoplar ela com a sonda Y, aquela ponta da sonda Y. Quem vai me oferecer ela vai ser a pessoa que vai estar me ajudando. Então, vou voltar aqui um pouquinho. Ela vai pegar bem aonde eu estou pegando aqui, ó. Antes da ponta propriamente dita. Porque essa ponta aqui dela também está estéreo. Eu não vou querer que a pessoa pegue, por mais que a pessoa que está me ajudando, eu sempre falo para ela lavar a mão antes de me ajudar, mas eu não quero que ela encoste nessa ponta aqui, nunca. Então ela vai pegar aqui onde está minha mão. Ela vai me mostrar assim. E daí eu pego a ponta da minha sonda e introduzo aqui. E vou acoplar a sonda Y com a sonda bivona. Feito isso, ou eu pego aqui na luva e passo um lubrificante íntimo, um K-Y, um K-médio, qualquer um, não muito, nada muito exagerado. Ou eu abro aqui o sistema para preenchê-lo. Depois de preenchido, eu peço para apertar um soro e esse soro cair por cima da minha luva, que também vai estar dando uma certa lubrificação nela. E daí, como eu faço para proteger essa sonda, para introduzir ela passar pela cervix? Eu vou proteger a ponta dela com a minha mão, com o polegar e com o indicador eu protejo, passo pela vulva, eu abro um pouco a vulva dela e minha mão já, na hora que entra em contato com a mucosa ali, ela já dá uma escorregada bem boa. E daí eu vou sentir essa cervix, vou localizar essa cervix e vou introduzir ela na cervix. Não é muito fácil, às vezes, introduzir. Tem água que tem a cervix bem fechada na hora que vai coletar esse embrião. Tem muitas éguas que tem essa cervix fibrosada. Eu vejo muito principalmente em égua manga larga machador. Assim, éguas de mais idade, até 8 anos para frente, eu já vejo muita égua com a cervix fibrosada. Às vezes, por isso que tem que ser bem criterioso na hora que você for colocar, sempre colocar com cuidado e com jeito. Nunca ficar forçando muito, porque você pode ter uma lesão dessa cervix e você vai perder essa égua mais para frente. Quando ela tiver de mais idade, às vezes tem casos que você nem consegue mais introduzir, tão fechado que já está. Você tem que fazer alguns outros procedimentos para ver se essa cervix volta a ser um pouco o que era antes. E também com uma égua tendo uma cervix fibrosada, depois que você insemina ela, ela não vai conseguir se limpar direito. Ela é uma égua que depois de inseminada, coberta, que seja, ela vai juntar mais líquido nesse útero, vai ter outros tipos de patologias que podem acarretar nesse animal. Então tá, você pegou, você introduziu a sonda na cervix, o que você vai fazer? Você vai inflar esse cuff. A ponta aqui da sonda bivona, ela tem esse dispositivozinho aqui, que é onde você vai acoplar a seringa de 60 ml e você vai introduzir esse ar, cerca de 40, 50 ml de ar na sonda, que você vai inflar esse balonete. Daí você vai retira a seringa daqui e você vai pegar com essa sua mão que está livre, puxar um pouco a sonda, tracionar ela um pouquinho para trás. Daí você vai ver que ela está bem encaixada nessa cervix. Então ela tá inflada certinho, não vai ter problema. Eu gosto sempre de conferir isso daí, porque tem sonda que passa a perna em você. Às vezes você vai esterilizar a sonda,
muito uso, a sonda não é tão boa, o cuff dela tá furado. Então você vai fazer isso daí, na hora que você traciona para trás, a sonda saiu toda na sua mão. Então daí eu troco a sonda, uso outra, faço todo esse procedimento de novo, lavo de novo, pego outra sonda e faço tudo de novo. Porque eu gosto sempre de estar bem travado, que vai dar uma firmeza para você ali, uma tranquilidade na hora que você for coletar, desse líquido não tá retornando para fora ali. Depois de feito isso daí você vai pegar o seu frasco de soro e vai infundir para dentro do útero dessa égua. Infundindo, você coloca a sua mão dentro assim que você infundir esse soro, eu gosto até um pouco, infundir assim, mais ou menos metade do soro, um pouco menos da metade, e ficar com a minha mão ali perto da cervix dela, junto com a sonda, para eu ver mesmo que não tá, esse líquido que está sendo colocado dentro dela não está vindo para fora, saindo ali pela cervix dela e indo para a vagina, né? Eu gosto sempre. Depois que eu tenho essa confiança que esse líquido não está voltando, eu tiro minha mão da vulva e introduzo no reto. Lubrifico a mão, claro, introduzo no reto. No reto já não tem fezes, porque eu tirei ele anteriormente, essas fezes, e vou massagear esse útero. Sempre a minha massagem, ela tem que ser um pouco mais firme. Eu não posso fazer uma massagem sem firmeza nesse útero dela. E essa massagem, ela é feita para que esse soro ele irrigue toda a parte do corpo e do corno, e para os dois cornos e para o corpo uterino. Então a massagem sempre tem que ser bem vigorosa. Não pode chegar e fazer com medo, às vezes com medo de lesionar. Não vai ter lesão de reto, você vai com cuidado, você sabe o que você está fazendo, você não vai ter esse perigo de romper reto e tal. Lógico que com ego você tem que ter um pouco mais de receio do que com uma vaca. A vaca é bem mais rústica do que uma égua. Se uma égua sangrar, porque a coisa está feia. Você pode ter rompido reto e daí não tem o que fazer. Mas você consegue fazer uma massagem uterina bem vigorosa. Tem que ser bem vigorosa, bem firme e bem constante essa massagem. Daí, você colocou esse 1 litro, você vai parar o fluxo. Você para, a sonda, ela tem esse plugzinho que trava o fluxo. Então, quando você introduziu esse 1 litro de soro, você vai travar esse plugzinho. E daí... Ô, Amanda, tá conseguindo ver minha seta aí ou não? Amanda? Tô Você falando, vai... tô falando e meu microfone tá desligado. Eu tô assim, tô conseguindo ver. Se você quiser usar o laser, clica com o botão direito do mouse e escolhe opções de ponteiro, aí tem o laser. Aí, opções de ponteiro, o laser, apontador laser. Uhum. Eu falo, Beleza, qualquer coisa tá, você qualquer vai coisa. falando aí. Tá bom, tá tranquilo. Para fazer essa aspiração tem que passar ultrassom antes? Para fazer, E, essa aspiração desse embrião tem que passar ultrassom? Você costuma passar ultrassom antes? eu normalmente não passo, mas tem veterinário que gosta de passar para ver o tamanho que já tem, se já tem algum folículo de tamanho ideal que ela possa estar voltando no cio antes do que outros animais. Sim. Normalmente faz isso. Eles fazem por isso, mas eu nunca passo Uhum. coletar. Eu não vejo necessidade. Eu drenei o meio, parei o fluxo com aquele 1 litro de soro. Eu estou fazendo minha massagem, nunca paro de fazer a massagem e abro para que o fluido passe pelo copinho, seja drenado pelo copinho. O copinho, eu sempre deixo ele na metade ou um pouco mais da metade de fluido dentro dele, antes de começar. Esse fluido, como eu falei, ele nunca pode acabar aqui dentro, para não lesionar esse embrião. E ele também nunca pode ultrapassar um pouco para
para que ele possa vazar por aqui, vazar por fora e perder também, possivelmente perder esse embrião ou lesar ele aqui por fora. E o embrião, se ele tiver aqui nesse fluido, ele vai ficar retido no fundo do copinho, porque ele tem um micro filtro ali que não vai deixar que ele passe. Depois de passar a primeira vez pelo copinho, eu vi que drenou todo o líquido, eu fecho aqui o copinho e daí eu faço de novo esse procedimento 2 ou 3 vezes. Jogo mais 1 litro de soro, jogo mais um terceiro litro de soro. Às vezes, eu faço até 4 litros de soro na égua, dependendo da égua. Tem muitas particularidades. Às vezes, égua que é mais velha, que já pariu, que tem útero muito grande, seria bem ideal você colocar até mais 1 litro de soro, que seria fazer 4 lavagens, né? 4 litros de soro. E sempre procurar massagear bem, que sempre o macete está no massagear. Daí você vai impulsionar esse embrião a sair de dentro desse útero e ir para o copinho mesmo. A localização dos embriões. Embrião, como eu falei, sempre no D8 é mais fácil de você ver. Então, às vezes, quando você está ali coletando, você terminou de coletar, você pega esse copinho ali e você olha ele, você já vai ver o embrião ali dentro dele. Se você tem certeza que a sua égua só ovulou de um folículo, você viu ele ali dentro do copinho, você pode parar. Não tem mais necessidade de você fazer toda uma nova lavagem, usar mais um de soro e lavar de novo. Você já está vendo ele ali. Você pode parar o fluxo. Você tem certeza que retirou todo o fluido de dentro do útero dela, você para esse fluxo e pega esse copinho e já leva para dentro do laboratório para procurar ele. Agora, assim, uma dificuldade que às vezes vocês vão ter a campo é o lugar que você vai procurar esse embrião. Nem sempre você vai ter um laboratório ali, aliás, a maioria das vezes. Com 70% você não vai ter um laboratório bonitinho lá te esperando, arrumadinho para você ir lá e mexer manipular esse embrião. O que você tem que fazer normalmente? Ou você leva um plano de campo, ou você pede para o lugar, pelo menos, normalmente os lugares têm uma mesa, você leva para dentro de um quartinho que seja, um quartinho de cela, um lugar que ele tenha que seja fechado e que tenha o mínimo que seja de sujeira, que consiga ter no lugar, porque nem sempre você vai achar um lugar ideal mesmo. Daí você vai pegar isso daí, você vai limpar essa mesa com água e sabão mesmo, ou só jogar o álcool. Em lugares muito sujos eu lavo com água e sabão, dou uma esfregada ali em cima dessa mesa, e depois disso, depois de secar, daí eu jogo ainda um álcool em cima. Eu passo uns 3 vezes álcool em cima. Na última passagem, eu espero ele dar uma secada, e daí eu monto todo o meu material de coleta ali. Eu vou montar a lupa com a placa de Petri e todo o material necessário. O material básico para você manipular esse embrião vai ser uma seringa, uma agulha, uma seringa de 3, 5 ml, que seja, uma agulha menos calibrosa, normalmente é 38, a verdinha, um pacote de paleta estéreo, o lugar onde você vai comprar essas paletas, normalmente ele já vem. Eu compro sempre na Nutrivete, que aqui é mais fácil e é a mais barata, mas existem outras também que vendem e você acha com facilidade esse pacote de paleta. Vem 10 paletas dentro dela e ela já é estéreo. Normalmente eu só uso as paletas de meio ml, porque com embrião de D8 você consegue manipular bem nessa paleta ainda. Tem a paleta de 0,25, mas em embrião grande você não vai conseguir manipular, então sempre é de meio ml. E existem algumas exceções que você vai, às vezes, coletar um embrião D9, um embrião maior, e a paleta acaba sendo pequena, e daí eu manipulo de outras formas, com outro tipo de material, normalmente. E a placa de Petri. Tem que tomar muito cuidado com o tipo de placa de Petri que você vai usar. Eu já vi vários colegas relatando que às vezes perderam
20 embriões, 15 embriões, numa estação de monta só, e daí não sabia o que estava acontecendo. O que estava acontecendo, na hora que foi descobrir, era a placa de Petri, que ele usou, que era inadequada, e estava fazendo com que ele perdesse os embriões, que esses embriões morressem. Normalmente eu também uso a placa de Petri importada. Ela é um pouco mais cara, mas vale a pena, nunca tive problema. Sempre usei ela e nunca tive problema. Então, material básico é só a lupa, a placa de Petri, as palhetas, as seringas e a agulha. Para o dispositivo que eu uso para lavar, pegar esse embrião e lavar, é só uma seringa que ela é acoplada, a ponta dela é acoplada com o equipo. Então eu corto um pouco do equipo, acoplo ele na seringa e a outra ponta dá certinho na palheta, para você retirar a palheta aqui e lavar esse embrião. O meio hold é o meio que você usa para lavar esse embrião. Toda vez que você coletar, que você identificar esse embrião, que você achar, você vai usar o meio hold. Existem vários no mercado. Esses dois foi o que eu coloquei, que são o que mais uso e o que eu mais uso também. Usou esse meio, joga fora, tá? Não é ideal, depois dele aberto, você tentar reutilizá-lo. Ele é um meio de cultivo de bactéria. Então, se usou, você abriu, pum, joga fora. Abriu ele, joga fora. Esse aqui, que é da Botoembryo, essa ponta aqui dele, você tem que girar ela para abrir. Você vai girar ela com a mão. Normalmente eu pego uma gaze com álcool, embebeda ela em álcool, passo bem aqui na ponta dela, espero secar, e daí eu abro. Então, como que a gente vai fazer? Você pegou o seu filtro com lavado, você está com o filtro preenchido de soro até a metade ou um pouco mais da metade. Você vai retirar esse conteúdo que tem dentro do copinho, você vai deixar só até 20 ml. Ele tem um contadorzinho aqui. Bem aqui dá para ver que ele tem aqui contando. 100, 80, 60. Aqui no fundinho tem um risquinho de 20 ml. Você vai deixar só até o 20 ml, que é o que você precisa para procurar ele na placa de Petri. Aí você vai agitar esse filtro e daí você vai transferir ele para dentro da placa de Petri. Essa placa de Petri, previamente, antes de você começar a coleta, você risca ela. Você faz riscos nela. Pode ser com caneta ou pode ser com agulha mesmo. Pega uma agulha e risca. São riscos paralelos que você faz para você conseguir identificar ele na lupa. Você não se perder ali e conseguir abranger toda a placa. Conseguir procurar toda a placa, né? Eu faço riscos paralelos. São vários riscos paralelos que eu faço nela. Eu fui lá, coloquei o soro na placa de Petri. Procurei uma vez na lupa, não achei de alguma forma. Eu pego os copinhos novamente e eu coloco um pouco mais de soro nele. É o soro mesmo que usou para coletar. Eu pego, coloco dentro dele de novo e faço uma segunda olhada nessa placa. Eu vou jogar esse soro aqui dentro, vou dar uma lavadinha nele de novo aqui, porque se o embrião ficou grudado aqui no filtro ou na parede aqui em algum lugar, eu tenho essa segurança uma segunda vez para que ele não fique retido ali. E daí eu vou olhar de novo na placa de Petri, na lupa. Na lupa, eu vou levar a placa de Petri para a lupa, vou aguardar um pouquinho. Normalmente embrião que é menor, uma mórula, ele demora um pouquinho mais para decantar ali no fundo. Então, às vezes, você espera uns minutinhos para daí começar a procurar na placa. Essa imagem aqui não mostra muito a célula de descamação, que é o debris. Dá para vocês verem um pouquinho só de célula de descamação aqui de debris, mas não é muito. Essa égua não tinha muito debris. Tem lavados que tem muito debris mesmo. Então você tem que fazer uma procura bem detalhada na lupa dessa placa. E se o embrião, se for pequeno, mas se for uma mola, você tem que procurar mais detalhado ainda.
Às vezes procura, no mínimo, sempre 2 vezes procura. Mas se você tiver dúvida, alguma coisa, 3, 4, às vezes até 5 vezes você procurar, porque às vezes você pensa, poxa, a égua, inseminei ela tudo certinha, com um cavalo com a qualidade de sêmen boa, que eu sei que dá, tem que estar aqui esse embrião, então vou procurar 3, 4 vezes. Já aconteceu, já de eu procurar na 4ª vez eu achar o embrião. Um embrião bem bonito que eu não tinha achado nas vezes anteriores que eu procurei. Às vezes é até ideal você dar uma agitadinha assim na placa. Você dá uma agitada nela, espera um pouquinho e ela decantar de novo. A classificação dos embriões, eu acho que a Amanda já deve ter falado disso também para vocês, né? Da mórula, do blastocisto inicial, do blastocisto expandido. Foi aquilo que ela falou lá nos dias que eu falei para vocês. A mórula normalmente D6. O blastocisto inicial ele vai estar com um D7, mais ou menos. Blastocisto, D7,5, D8, blastocisto expandido. 8, 9, 10, você já viu um blastocisto expandido. Eu tenho imagens agora que eu vou começar a mostrar. A diferença entre a mórula e o ovosto. O ovosto é quando não for fertilizado mesmo, né? O espermatozoide não fertilizou com o ovosto, e daí você tem ele, muitas vezes ele sai no lavado. Esse ovosto, para você elucidar ele, para você ter certeza que é ovosto e não é uma mórula, porque você olhando na lupa, eles são muito parecidos. O ovosto é um pouquinho mais ovalado do que a mórula, e quando você retira ele da placa de Petri, você fez suas gotas para você lavar o que seria esse embrião, na hora que você está manipulando ele nas gotas, você vê que ele dobra como se fosse uma moeda, ele cai como se fosse uma moeda, ele não é igual uma mórula, um embrião, que ele é redondinho e você não vê diferença assim nele. O ovócito, ele dobra, ele cai. Você imagina uma moeda caindo no chão, é daquele jeito, ele vira. Então, isso é uma característica bem evidente de que é um ovócito, para você tirar não ter dúvida. Mas se de qualquer forma você tiver dúvida se é uma mórula ou se é um ovócito, uma dúvida, pega e transfere. Pega e transfere. A mórula. Aqui tem imagens da mórula com a lupa. Essa imagem é da mórula com a lupa. Um porém aqui. Toda vez para cair no útero, para o ovócito cair dentro do útero, para ele ficar dentro do útero, ele tem que ter um embrião lá no útero também. Ele vai ter. Então você sempre procura, porque se tiver um ovócito no seu lavado, é para ter um embrião. É para ter um embrião porque o embrião, a mórula, só consegue sair do útero, da tuba uterina ali, do oviduto, porque ele produz prostaglandina. Então, ela que vai fazer, essa prostaglandina que vai fazer com que o embrião, a mórula, saia ali do oviduto e caia no útero. E da mesma forma, se esse ovócito ele não for fecundado, não tem como ele sair desse oviduto, porque ele não vai produzir a prostaglandina. Quem produz só essa prostaglandina vai ser o embrião. Então, para você ver no seu lavado, se você vê um ovócito, com certeza você vai ter um embrião lá dentro também. Então, você tem que fazer uma procura bem detalhada disso. Você vai ter, não adianta. A imagem no blastocisto inicial. A olho nu não é tão difícil de você identificar, falar que é um blastocisto inicial. Não adianta. E outras imagens de blastocisto expandido. Imagem aqui na lupa já aumentada, né? Mas é fácil de ver o blastocisto expandido D8, D9 a olho nu. É muito fácil de ver. Que a gente falou, né, na aula que a gente fez a revisão de embriologia, pessoal, o blastocisto fica mais fácil da gente diferir até do ovócito por uma questão estrutural, né? Ele tem a blastocele, né, aquela cavidadezinha, então fica fácil
a gente encontrá-lo. Mas aí tem contraponto que a Carol já até falou, né? Quando a gente colhe embriões com estágios mais avançados de desenvolvimento, a viabilidade dele também começa a reduzir, né? Então, quanto antes esse embrião estiver no útero da receptora, né, na fase de desenvolvimento, aí a Carol, né, reforçou, né, entre D7 e D8 seria o ideal, né, Carol? Sim, Maior a viabilidade daquela prenhez, né, da concepção. Então, na verdade, assim, o ideal é que a gente consiga um maior número de mórulas, né, e blastocisto ali em fase inicial, né? Então, isso é uma coisa que a gente, na prática, né, vocês vão aprendendo também. E gravem bem essas particularidades aí que ela colocou, né, de início de coleta, que quando a gente for falar, hoje, na verdade, eu já vou disponibilizar uma parte de produção de embrião bovino, vocês vão ver que tem algumas diferenças bastante importantes aí de uma espécie e outra, tá, pessoal? foi. Então, a localização dos embriões. Quando você for procurar ele na placa de Petri, você tem que ter muita atenção, porque normalmente ele pode ter bastante debris. Essa placa aqui não tem muito debris, não é tão difícil de ver, porém o embrião é pequeno esse embrião. Esse embrião está para um D7 mais ou menos, D6,5, D7. Você vê que ele é bem pequeno, então já fica difícil de você conseguir localizá-lo na placa, por ter esse debris e por ser um embrião pequeno. Então, muitas vezes, você tem que aumentar, colocar no aumento maior a sua lupa para você conseguir identificar esse embrião. Ainda mais quando a gente está começando, que tem mais dúvida, quando o embrião é pequeno, você vai ter mais dúvida mesmo, e tem muita debris ali no seu lavado, então o ideal é sempre aumentar esse aumento, aumentar o aumento da lupa. E também sempre ser bem criterioso. No mínimo, você vai procurar 2 vezes. Não achou? Tá tudo certinho. Você sabe que você inseminou a égua, tudo certinho, a égua estava linda. Vai lá, procura 3, 4, 5 vezes, quanto você achar necessário. Às vezes, por bobeira, você pode ter um embrião ali que ficou na placa de Petri, se você achar que não deu esse embrião, você joga fora e tá jogando fora um embrião que às vezes custou muito, que os sêmens hoje em dia não custam barato. Às vezes vem de outras cidades, de outros estados, o valor é muito caro e você perde às vezes à toa. Isso daí o proprietário também, você não vai ter no resultado, não vai ter no resultado, o proprietário vai te mandar embora. Agora tem umas imagens de embrião em lavado para elucidar para vocês, não sei se vocês já viram, já chegaram a ver na prática algum embrião, alguma coisa, mas elucida bem. Dá um exemplo bom. Isso daqui é embrião de fácil visualização, sem muito debris, mas fácil de ser visualizado. Aqui já é um embrião de visualização relativamente fácil. Você vê que tem mais debris e tudo, mas você ainda consegue identificar ele bem aqui. Esse daqui é um embrião que já não é muito fácil de ser visto. Esse aqui ele foi aumentado. A lupa aumentou, teve um aumento na lupa para você conseguir visualizar, porque você já está vendo o tanto de debris que tem. Esse aqui é o pior de todos. Esse aqui eu queria ver se vocês conseguiam identificar ele. Aqui ele já está com aumento maior e fica mais fácil a visualização. Mas nesse lavado, um tanto de debris que teve, se você não tiver uma procura criteriosa, você não vai saber onde está esse embrião aqui no meio. Olha o tanto de debris que tem nisso aqui. Se você não tiver prestando atenção, você não vai achar nunca. Tá bem? Carol, por isso reforçar a importância da gente traçar algumas coordenadas na placa para a gente não se perder na busca, né? A Carol Sim. falou para vocês lá no início que a gente tem que fazer traços, né, na placa. A gente faz Aqui, uma pontinha de agulha, tá, pessoal? A gente consegue riscar a placa de Petri, né? Então, e aí a gente faz esses riscos, né, longitudinais paralelos. E aí a gente consegue ir contando, olhei a primeira linha, a segunda linha, porque senão, se a gente olhar de uma forma geral, como ela falou, a gente não enxerga, você só enxerga um monte de debris realmente, né? Células de escamação, enfim.
E aí, quando você vai parte por parte, você consegue dar foco em cada parte, aí é onde encontra. Eu lembro que a primeira vez que eu olhei para uma placa de PET que me falaram que tinha embrião lá, e era até de uma vaca que tinha sido super ovulada, eu pensei, meu Deus, não vejo nada. Quando você começa a focar os pontos da placa, você começa a perceber isso, começa a ficar fácil, né? Essa varredura aqui também não pode demorar muito tempo, né? A depender de quantos animais você tem para variar, né? Quantas éguas você vai colher. E aí só a prática que te leva a uma certa habilidade aqui, né? E tem que estar fazendo isso sempre, pessoal. Pode continuar aí, Carol. Com certeza, por isso que eu falo, sempre quando você tem menos prática, coleta o seu embrião com dias maiores. Assim, o embrião coletar no dia D8, até mesmo D9. Se você não tem prática, o ideal é sempre coletar, porque você sabe que vai sair um embrião de um tamanho que você consegue visualizar fácil. Você imagina, você tá lá na propriedade, daí sai um lavado com isso tudo de debris e uma mórula aqui. Para você conseguir achar uma mórula num lavado desse aqui, que não tem, uma pessoa que não tem tanta experiência, você vai penar e com certeza você vai deixar passar essa mórula aqui por achar que não tem nenhum embrião. E os riscos que eu falei e a Amanda acabou de falar, dá para ver aqui nessa imagem. Aqui é um risco e aqui é o outro, que está um pouquinho cortado aqui em cima, mas aqui é outro risco. E aqui no meio, os riscos paralelos, aqui no meio você tem o lavado com debris e o embrião bem aqui. Aqui é ele aumentado. Quando você aumenta o tamanho para maior aumento na lupa, você consegue visualizar ele bem. Existem casos, por isso que você sempre tem que acompanhar a sua égua doadora muito bem, para você ver se essa égua realmente só ovulou de um ou de dois folículos. Se ela ovulou de 2 folículos, tem uma probabilidade muito grande dela dar 2 embriões. Sabendo disso, na hora que você for coletar esse embrião, se você for coletar ele num dia que você consiga ver ele a olho nu no copinho, você identificou ele ali no copinho, mas você sabe que tem a égua ovulou de um outro folículo, e tem probabilidade de ter 2 embriões, você não vai parar esse lavado. Você vai continuar esse lavado, você vai fazer as 2, 3, até mesmo as 4 lavagens. Depois disso, daí você pega esse copinho e leva para dentro do laboratório para procurar, e daí você vai localizar um embrião, mas você não vai parar de procurar nesse lavado na placa. Você vai continuar procurando esse mesmo lavado na placa, porque pode ter a chance de ter um outro embrião. E geralmente eles são de tamanhos diferentes. Então você vai ter um embrião de blastocista expandido em D8, um D9, e você pode ter um outro embrião em D7. Vai ser um pouquinho menor. Mas com certeza tem a chance de você ter ele. Carol, vou aproveitar antes de passar para frente para te perguntar. Eu ia até fazer essa pergunta antes, mas estava esperando você falar dessa questão da quantidade de embriões, para saber qual que é a técnica que vocês mais usam. Vocês costumam fazer superovulação em égua ou não? Isso é bem pouco comum na sua rotina? Começamos a fazer superovulação, eu fiz em 2 éguas ano passado, mas eu não gostei do resultado, então parei de fazer. Em égua não é tão fácil de fazer igual em bovinos. Bovinos eu sei que faz e tem bastante recuperação embrionária, mas em equinos não dá porque forma uma hemorragia ali na hora da ovulação e não vai, você não vai ter esse tanto de embriões, porque ali na fase da ovulação forma uma hemorragia, então você não vai conseguir recuperar esses embriões, igual é em bovinos, É, você é um consegue bem. É um ponto que é importante, né? Até para eles lembrarem da questão anatômica e da grande diferença que tem com relação à ovulação de equinos e bovinos, né, pessoal? Então, vocês lembrarem lá da anatomia, quando a gente falou de diferenças, né? A gente lembra que, falando em ovário de égua, a égua ela tem um local específico em que ocorre a ovulação, que é chamado de fossa ovulatória, fossa da ovulação, enfim. E se a gente ovula mais do que um folículo, acumula naquela região mais do que um folículo, né? Então, muitas vezes, a depender do tempo em que ovularam esses folículos, o excesso de corpo hemorrágico ali pode gerar, né, uma estrutura que não é favorável, né? E isso acaba inviabilizando. Muito embora isso aconteça, tem vários trabalhos, né, que
tentando, né, a técnica que demonstra, né, a tentativa da técnica de superovulação em éguas, haja vista que a coleta em si, que a Carol está apresentando hoje para a gente, é um procedimento que tem um custo, né, considerável, e que se a gente conseguisse recolher mais do que um embrião, né, por coleta, isso seria o ideal, né, mas, no melhor dos mundos, né, nem sempre isso acontece na prática, então existe uma série de limitações, até por isso eu fiz essa pergunta, que muitos de vocês podiam pensar também por esse lado. Então, a superovulação em equinos, pouquíssimas pessoas, realmente até perguntei para a Carol da experiência dela, mas poucas pessoas utilizam com êxito, né? Tem muita gente tentando aí de forma experimental, alternativas para fazer, mas não é muito comum, não, também da minha experiência. E outra pergunta que eu ia fazer, Carol, com quanto tempo de intervalo vocês inseminam, né? Novamente, vocês sincronizam a ovulação e inseminam, e com quanto tempo, de quanto em quanto tempo vocês utilizam uma doadora? Sim, depois que eu fiz essa coleta de embrião, D7, D8, D9, eu já aplico Lutalize nela, né? A prostaglandina. Uhum, Aplicada a prostaglandina, geralmente, dependendo do animal, claro, uhum, 4 a 7 dias elas estão voltando no cio. Tem animal que volta mais rápido, com 4 dias mais ou menos, e tem animal que volta mais tardiamente, 7, 8 dias está voltando no cio. Depende do animal. uhum. Elas já estão voltando no cio, eu já insemino elas de novo e já faço uma nova coleta, daí 7, 8, 9 dias. Top. Então, pessoal, todo mundo entendeu como que é o intervalo aí de inseminação e de coleta? Ih, tá todo mundo quietinho hoje. Não deu tempo de tomar café. E aí, acho que a Carol vai falar disso, né? Talvez não, mas a gente tem que lembrar que esses embriões, se a gente não for criopreservar, né? Enfim, vitrificar, isso é uma outra coisa também que a gente não falou ainda nas aulas, mas vou falar com eles. Se a gente for vitrificar ou congelar, enfim, não sei como é que é, Carol, isso com equinos, né? Se também é uma coisa muito comum, se é muito usado. Mas se a gente for transferi-lo, né, na sequência, a gente tem que ter uma receptora sincronizada, né, aguardando esse embrião, tá? Então, acho que a Carol talvez consiga, vai falar isso com vocês aí nos próximos slides. Mas é isso, Carol, pode seguir. É isso. Só indo para essa parte de vitrificação, em equinos não é tão utilizado, começou a utilizar mais agora, ainda mais com a ICSI agora sendo bastante usada. Um laboratório específico aqui no Brasil está fazendo muito a ICSI, então começou a vitrificar muito os embriões, para daí, como é um procedimento caro e não é muito fácil, começou a vitrificar esses embriões para ter uma receptora ideal, assim, muito boa para transferir esse embrião e ter êxito, né? A parte da superovulação já é mais usado também. Muitos lugares, muitas centrais, muitas pessoas usam hoje em dia superovular, mas não é tanto como em bovino. Eu acredito que o bovino seja muito mais. Eu tentei usar, mas vi que a égua não ficou legal, sabe? Às vezes a égua não responde legal, às vezes até para o ciclo dela. A minha experiência foi isso. Eu falei também com outros colegas, teve uns também que começaram a usar, depois pararam, e teve uns que usam também. Então, eu acho que às vezes tem muito Não é tão comum mesmo, né, na rotina. Não, mais de região para região e dependendo do animal. Dependendo também, às vezes, semi-congelado, que você tem muitas éguas de BH, você só tem uma palheta para inseminar uma égua, às vezes é mais viável fazer essa superovulação para você ter êxito, porque você só tem uma palheta para inseminar uma égua, essa palheta custa 3.000 euros. Então, às vezes é mais válido fazer isso. Porém, tem algumas exceções de raças também. As raças de salto, normalmente, elas vêm com mais de um folículo. É mais fácil elas darem uma dupla ovulação. Então, tem umas raças que são mais propícias a ter dupla ovulação do que outras. Então, tem tudo isso. E além de ter a fisiologia mesmo da égua que muda, né? Não dá para você falar que uma é igualzinha à outra.
uma coisa que você faz em uma vai dar certo em outra. Sempre tem que... Cada caso é cada caso. Cada animal é animal. Tem animal que você vai olhar, ovula... Você olhou aqui, tá com folículo às vezes de 34, a égua vai lá e ovula. E tem égua que vai ovular com folículo de 48. Então, é tudo relativo. Lógico, sempre com edema, tudo você tem que ir vendo e se acostumar, porque você vai ali, você tá ali todo dia com aquele animal, vendo ele, você já sabe a rotina dele, como que é aquele animal, então você já vai mais preparado também para mexer nele. Carol, Boa. é importante a gente deixar a égua ter uma gestação completa de vez em quando, tipo um período de descanso? Tem proprietário que gosta de fazer isso. Eu não vejo tanta relação nesse período de descanso e fazer a égua parir e falar que ela vai melhorar nisso ou não. O que eu já vi, égua que você coleta embrião, não dá embrião, não dá embrião. Vamos tentar emprenhar ela. Emprenhar ela parir, e daí para frente ela começar a te dar produto. Isso eu já vi. Mas falar que tô coletando ela e vou dar um tempo para ela deixar ela parir, tem bastante gente que usa, mas não na parte fisiológica o que isso vai alterar assim tanto, eu desconheço. Entendi. E esse período de coleta, ele também se limita ao fotoperíodo positivo, Isso, somente? isso. Normalmente nos meses de verão a gente faz a estação de monta. Vai começar ali. Começo de agosto começa, mas elas ainda estão muito na fase de transição. Então, às vezes, você vai palpar o útero, você sente ele mais flaciduzão, parecendo uma salsicha mesmo, sabe? Não é tão bom. Um trato muito melhor, que o manejo delas é muito melhor, você já começa em agosto, ela já está ovulando ou ciclando, tudo normal. As receptoras você vai ter mais dificuldade um pouco. As receptoras que já tem um trato menor, o manejo já ficam mais a pasto, que tem mais essa inclusão no fotoperíodo, daí elas demoram um pouquinho mais para entrar no cio. E a doadora também você consegue fazer um sistema nela de luz, né? Começa agora em junho. Em junho você começa já a ativar a luz das baias, você pode colocar a luz, você liga ela umas 4 horas da tarde e desliga por volta das 8, 9 horas da noite, que vai imitar o período de verão, né? Que a luz do dia fica mais tempo. Dá para fazer isso também. E receptor às vezes também usa, mas é mais dispendioso assim de valor, porque daí você tem que ter os piquetes, você tem que colocar aqueles daqueles refletores, mas de uma forma que seja colocada de que ilumine realmente todo o piquete da égua, porque você vai ter várias receptoras lá dentro e consiga atingir todo aquele número de éguas ali dentro, porque às vezes você coloca um refletor num piquete grande com um monte de égua, não vai adiantar nada. Então tem esse valor, essa parte de custo. Mas daí também as receptoras a gente consegue manejar de outra forma, fazer um cio artificial nelas, para conseguir colocar embrião nelas. As doadoras sempre vão estar em vantagem das receptoras, nessa parte de transição. Até no final da estação de monta. Que ali você leva a estação até abril, maio, às vezes quando ainda não está muito frio, as doadoras continuam a ciclar. Às vezes um pouquinho irregular, mas continua. Agora as receptoras já pararam lá em março de ciclar. Então, vamos lá. Localizei o embrião na placa de Petri. Aqui na placa deu para ver bem, ó. Essa imagem deu para ver bem os riscos na placa. Riscos paralelos e não muito espessos, né? Para você ter a procura bem detalhada na placa. Localizou o embrião na placa de Petri, você vai retirar ele. Você vai ter a placa de Petri lá com o seu embrião e você vai fazer uma outra placa de Petri.
Nessa outra placa de Petri, você vai pegar aquele meio que eu já mostrei para vocês, o meio Hold. E nesse meio, você vai pegar ele e vai fazer 9 gotinhas. 9 gotinhas, e a última gota, que é a do meio, é sempre a maior. Você vai usar depois para envasar esse embrião. Para você pegar o embrião, você pegou, acoplou a palheta ali, você vai pegar uma gota de holding, da primeira gota que você fez, você pega um pouquinho na ponta, e daí você vai lá e vai pegar o embrião. O embrião, você pega ele sempre na pontinha, não puxa muito ele, para não deixar pegar ele na metade da gota aqui, não. Você pode pegar ele bem no começo da palheta mesmo. Você pegou o embrião, você colocou ele aqui na sua primeira gota. Você vai pegar aquela palheta que você estava usando, você vai jogar ela fora. Você vai jogar ela fora e vai pegar uma palheta nova. Toda vez que você fizer, você pegou a palheta nova, você pega um pouquinho de líquido da próxima gota, volta e pega o embrião. Pegou o embrião na pontinha, você vai transferir para outra gota. Daí você vai pegar essa palheta, vai jogar ela fora e vai pegar outra. Assim você vai fazer sucessivamente. Então, cada vez que você passar o embrião para uma nova gota, você vai pegar essa palheta e vai jogar fora e vai pegar outra. Você, às vezes, olha na lupa, você vai ver que, às vezes, tem alguma sujidade grudada nesse embrião. Se você notar essa sujidade, você deve lavar esse embrião 10, 20, 30 vezes, até sair essa sujeira dele. Você não pode pegar esse embrião, envasar ele, depois transferir para a égua e levar essa sujeira para dentro da égua, você vai matar esse embrião, não vai ter resultado. Para eu pegar um macetezinho para pegar a palheta e não deixar em contato. Você pega ela, você pegou a ponta da seringa com aquele equipo que eu mostrei para vocês, ele é acoplado, ele vai acoplar certinho aqui, ó, na ponta da palheta estéreo. Essa palheta, você nunca vai encostar sua mão aqui na parte de dentro do plástico, que é onde está em contato aqui com a ponta da palheta, para não contaminar, não tem risco de contaminar. Então você abre bem o plástico e você retira sem encostar sua mão aqui. Você vai só encaixou aqui, você vai puxar e tirar ele sem nenhum contato. Uma coisa que eu não falei, mas antes de começar qualquer procedimento, eu lavo sempre a minha mão e passo álcool ainda nela. Eu passo álcool e deixo secar o álcool nela para depois eu começar a mexer. Sempre mexer com a mão limpa, tá? Tem gente que gosta de usar a luva também para manipular. Eu não uso porque eu já lavo minha mão só com álcool mesmo. Depois que você colocou o embrião aqui na última gota, você vai puxar ele daqui e vai colocar num criotubo. Criotubo, você vai colocar só se você tiver a sua receptora muito longe da onde você está com a sua doadora. Às vezes você vai encaminhar por uma outra central, daí o ideal é colocar num criotubo. Se aonde está a sua doadora e aonde se encontra a receptora, às vezes até da mesma propriedade, mas está um pouco longe, coloca no criotubo. É ideal você colocar dentro do criotubo mesmo. O criotubo é esse tubinho aqui. Nesse tubinho, você pega aquele meio holding, que você fez as gotinhas para lavar esse embrião, e você coloca esse criotubo com o holding dentro dele. Eu gosto de pôr até bem em cima aqui para preencher todo o criotubo mesmo. E daí eu pego aquela palheta, puxo o embrião daquela última gota e coloco aqui dentro e fecho. Se você tem a doadora que está perto da sua central, você pode levar o embrião envasado, porque você sabe que daqui 5 km, 2 km, você já vai ter a receptora ali. Então você já sai da propriedade com ele envasado. E como é que se invasa esse embrião? Você vai puxar primeiro o holding na última gota.
nessa última gota aqui que você fez, que é a maior, que vai estar o seu embrião, que você já passou por todas as outras gotas, vai estar a maior gota, e está seu embrião ali dentro, você vai puxar dela o holding. Essa primeira coluna, você vai puxar, são 3 colunas que você vai puxar intercaladas por ar. Na primeira coluna, você vai puxar a maior quantidade de holding, ela tem que ficar uma coluna bem espessa. Daí depois você puxa ar, e na segunda coluna é a coluna que você vai puxar o holding e o embrião. Então, você puxou um pouquinho de holding, você já puxa holding e embrião. O ideal é o embrião ficar bem no meio da paleta. Essa coluna ela tem que ser menor do que a primeira coluna. Que essa primeira coluna é que vai empurrar o embrião na hora de você transferir. Por isso a necessidade dela ser maior do que as outras colunas. A coluna do meio um pouquinho maior, você coloca, preenche de ar, e a última coluna, que pode ser bem menor, com um pouquinho de holding só. Aqui seria explicando, né? Isso aí. Para levar para a central, tanto no criotubo como na palheta. Se eu resolvi levar na palheta, eu sempre levo nessa caixa de Botuflex. É muito boa para enviar os embriões. Em dias muito quentes, até coloco uma pedra de gelo aqui. Então, às vezes, vai para uma central que fica 3 horas da onde você coletou a doadora. Coloca a pedra de gelo, coloca o criotubo, daí o criotubo você coloca aqui, ou então a palheta mesmo, se é perto, você coloca aqui e fecha a caixa. E daí você leva para o lugar, depois tira para transferir. Esse criotubo aqui, até para evitar lesionar ele, tudo que às vezes você coloca dentro daquela caixa de transporte, e mesmo assim você botou aqui nesse espaço, você colocou ele aqui e coloca ele dentro de uma caixinha, tudo, para evitar aquele movimento nele, tudo, para evitar lesão mesmo. Às vezes é bom você até colocar esse criotubo dentro de um tubo Falcon. Não sei se vocês já viram, acredito que vocês já tenham visto, né, nos aparelhos de congelar sêmen, aquele tubo Falcon grande. Você pode até colocar soro dentro desse tubo Falcon, se certificar que esteja bem fechado aqui a tampa desse criotubo, e você colocar esse criotubo dentro do tubo Falcon com água mesmo. E daí fecha o tubo Falcon, coloca ele dentro dessa caixa e leva ele para transportar, para evitar esse choque, ele ficar se mexendo lá dentro, que às vezes é até motoboy que leva, né? Daí já viu. E evitar essas batidas que poderiam ter. Porque ele está dentro do tubo Falcon com água, daí está o criotubo. Então aquela água vai proteger ele de choques, né? Então tá, daí você chegou na central, você tá lá com o seu embrião, ou você tá com ele envasado, ou você vai tirar ele do criotubo para envasar. Para tirar ele desse criotubo e envasar é a mesma coisa. Você vai tirar essa tampa, você vai pegar o criotubo, você só vai virar ele dentro de uma nova placa de Petri e ele vai estar ali. Daí você vai puxar ele e envasar. Envasa ele novamente, como eu já expliquei. E daí você vai usar o aplicador francês que usa para transferência, que é o mesmo de bovinos, bem semelhante ao de bovinos. Como que você vai montar ele? Você vai pegar sua palheta com o embrião envasado. Hoje em dia já no mercado essas palhetas para transferir, que elas vêm individual, que é até melhor e mais fácil de mexer. Você vai introduzir a palheta dentro dessa bainha, e daí você vai pegar o aplicador e vai passar por ele, e essa pipeta a palheta vai ficar lá na ponta junto com a bainha. E daí você vai ter cuidado de fechar aqui bem. Você tem que deixar aqui muito bem preso. Porque tem um risco na hora de você transferir, que na hora que você for apertar o aplicador aqui, isso aqui se desconectar. Daí você não vai conseguir fazer a inovulação, você tem que tirar isso daí, fazer tudo de novo o procedimento, porque você não conseguiu empurrar a palheta, porque isso daqui, se ele desconecta, você não tem como empurrar aquela palheta com o embrião. Aí você tem que tirar tudo isso, tirar a palheta aqui de dentro, fazer tudo de novo,
para daí fazer o procedimento. Então, isso daqui tem que ter cuidado para estar bem acoplado. E esse aqui é como... Aqui você retira, né? Coloca a luva estéreo, a luva de palpação virada na parte estéreo, para daí inovular. Ele vem dessa forma. Tem gente também que usa, eu já usei, e às vezes quando tem um embrião, você coleta lá o seu embrião D9, tá? Aquele embrião blastocista expandido muito grande, você não vai conseguir invasar ele na paleta. Então daí você usa uma pipeta de TE, uma pipeta própria para transferência de embriões. Ela é bem semelhante à pipeta de inseminação, só que ela é de calibre maior. Então você consegue manipular e fazer isso. Só que daí, ao invés de você fazer todo esse procedimento, você faz semelhante ao da palheta. Você vai envasar ele semelhante à palheta, para pegar ele e depois transferir. E é isso. Basicamente, era isso que eu tinha para falar. Não sei se vocês têm alguma pergunta. Carol, liguei aqui. É isso que eu ia te perguntar com relação às taxas de concepção, né? Pós-transferência, qual que é o resultado final de vocês, se isso vai bem a campo, se é uma pedida, uma boa pedida, né? Você que está na rotina aí. Sim, tudo tem uma variação. Sempre o gargalo da reprodução vai ser sempre, para a transferência de embrião, a égua receptora. Isso. Vai influenciar muito. Então, você tem que ter uma égua receptora muito bem nutrida, um estado nutricional muito bom. Se você não tiver isso, não vai pegar embrião, mas não vai pegar mesmo. Você pode ter a égua com o melhor útero que, na hora de você avaliar, tá lá com o útero tudo bom, bonitinho, mas se ela não tiver comida, ela não tiver alimentação, não vai pegar esse embrião. Se ela tiver algum estresse, estresse térmico, estresse de água, por algum motivo, sei lá, o piquete onde estava lá sua água receptora ficou um dia sem ter água, ela não vai pegar esse embrião, ela sofreu um estresse, ela não vai ter, ela vai liberar cortisol, não vai Permite a pegar. ação do embrião, né? Não vai pegar. Se a água receptora não é bem nutrida, tiver algum tipo de estresse desse, não vai pegar, mas principalmente a nutrição. Aí, pessoal, é um outro ponto importante, acho que é aquilo que a gente sempre fala, Carol, né? A gente sempre comenta isso quando está falando de eficiência reprodutiva, né? De um modo geral. Uhum. E não tem como a gente olhar para um animal e relacionar uma falha reprodutiva única e exclusivamente a algum problema reprodutivo, né? O grande gargalo aí da reprodução começa na nutrição. Então, isso é acho que um dos pontos importantes. E com relação à eficiência, né, da técnica, eu acho que isso que você falou, né, fundamental da doadora, mas um outro ponto importante também, que vou reforçar aqui com eles, é o status de sincronização. Então, uma receptora, ela vai receber um embrião em um dia de desenvolvimento específico, né? E aí vocês lembrem que é necessário que ocorra uma interação entre o embriãozinho e a fêmea para sinalizar aquela prenhez, né? Aquela gestação. Se isso não acontece, o embrião não consegue se manter viável, não consegue implantar no útero e levar a termo a prenhez, né? Então, a receptora, ela precisa estar sincronizada tal qual a doadora, pessoal. Então, normalmente, feito um protocolo, né? Que a gente pode variar esse protocolo, nós vamos falar a partir dessas próximas semanas até o final do nosso semestre sobre isso, sobre protocolos de sincronização e essas biotécnicas mais específicas, né? Hoje até eu vou liberar aula para eles desse assunto hoje à tarde, Carol, então eles ainda não viram ainda. Até você falou de ICSI, a gente vai falar de ICSI hoje à tarde também. Uhum. Mas a gente precisa garantir que aquela égua esteja no mesmo ponto do ciclo que a doadora, né? Então, a receptora tem que estar junto, né? Às vezes com uma diferença de horas, né? No máximo de horas. Na verdade, a receptora tem que estar alguns dias atrasada da doadora. Normalmente você vai ter a receptora com Justamente, D4, até D8. isso, justamente para não perder o timing, né, do embrião, porque o embrião precisa estar num ambiente ali que ele consiga
se desenvolver e sinalizar para aquela receptora. Eu falei junto, mas tem esse lag aí, né, que tem que estar. Mas eu acho que aí esse é um dos grandes gargalos, né, Carol, para o sucesso da técnica, a gente garantir que a receptora esteja apta. Então, um dos pontos é que a receptora tem ovulado. Eu não sei como é que funciona isso em equinos exatamente, né? Mas em bovinos a gente normalmente faz a avaliação da receptora previamente à coleta, né? Até para tirar do plantel aquelas que não vão ser utilizadas porque não ovularam, né? Enfim, quem não ovulou não tem corpo lúteo, então ela não tem condições de prosseguir com o desenvolvimento do embrião que eu quero transferir, né? Então a gente já tira. Então acredito que seja muito semelhante isso para a égua, né, Carol? Mas a gente também consegue fazer nas éguas receptoras um cio artificial, que era o que eu falei um pouco antes ali. Consegue fazer um cio artificial com hormônios que você vai mimetizar como se fosse um cio numa égua normal. Igual a gente faz com vaca, mesma coisa, né? Você induz um cio, né, farmacológico, Isso. para você conseguir que ela esteja nas mesmas condições metabólicas uterinas, né, que favoreçam o desenvolvimento do embrião que você vai por lá. Sim, sim. É isso aí. E daí a égua doadora, depois que você insemina, que você viu que a doadora ovulou, daí você vai preparar a receptora. Daí você prepara essa receptora, então ela vai atrasar, ela vai começar menos 3 dias, mais ou menos, de ovulada em relação à doadora. Que é o tempo que você tem de identificar se a doadora tá ok, né? Não, se a receptora está ovulada. Se A a doadora já sabe que ela vai estar ovulada e que ela está ok. receptora tá ovulada. Isso. Acho que era isso. Deixa eu ver, lembrar se tem mais alguma pergunta que eu. Bom, também né, nessas receptoras, para checar alguma coisa, tipo um pré-exame, sei lá. Se eu passo ultrassom? Isso. Sim, sim, com certeza. A receptora antes eu vou olhar tudo nela, eu vou olhar o útero, vou ver se ela tem edema, que vai me indicar que ela está no cio, ou que ela possa estar vindo no cio, vou ver o tamanho desse folículo. Olhei o tamanho do folículo, normalmente folículo do tamanho de 35, eu posso induzir ele com os hormônios, ela vai estar receptiva, tendo esse edema uterino, sempre tendo o edema junto. Tá com edema 3 e tem um folículo de 35, 36, eu posso estar induzindo. E aí você induzem com o quê, 2 Carol? dias ela tá ovulando. E daí eu tenho que olhar também essa receptora, se ela tem algum líquido no útero, se eu vou precisar fazer algum procedimento nessa égua. Normalmente, tanto a doadora como a receptora, às vezes formam um líquido de cio mesmo, que é comum, é mais comum. Agora, se essa receptora ela ovulou e ainda está com líquido, ou eu vou tratar esse útero, é porque hoje em dia a receptora está escassa e está muito cara para você conseguir. Então, onde eu uso, onde eu vou nos aras, tudo, normalmente eu tento tratar esse útero, tratar para usar. Agora tem muitas centrais por aí que na hora que vê uma égua de útero ruim, já descarta ela direto. Mas tem muitas também que não, vão tentar tratar, pelo fato de a égua receptora hoje está muito cara e muito difícil de comprar. O pessoal agora tá começando a utilizar éguas meio sangue, né? Eu falo para a raça quarta de milha por questão da taxa, né, de atributos que você tem que pagar para a associação, né? Se for efetivado o embrião. Isso. Ou então a que tem papel, né, toda. Eu vi, não sei se vão fazer com esse novo presidente da BQM, ele estava querendo parar com isso, não ter mais essa obrigação de ter éguas puras ou meio sangue para ser receptora e não pagar mais essa taxa. Vamos ver se isso vai se firmar. Se firmar, vai ser uma boa, né? E aí, Carol, só para fechar, não sei se alguém tem mais alguma pergunta. Qual que é a indicação da utilização da técnica, né, de produção de embrião? Então, alguém perguntou, acho que o Anderson perguntou, né, da questão do descanso, né, se é indicado algum descanso. Até na hora eu falei, vou complementar, mas aí achei melhor deixar para o final. O descanso, né, com a indicação da gestação normal, talvez não seria apropriado a depender do porquê que eu indico a técnica de produção de embrião para uma determinada égua. Então, eu imagino, né, a Carol vai ajudar a gente aí, mas eu imagino, por exemplo, que eu indico a técnica de produção de embrião para um animal
de esporte, por exemplo. Não quero que essa vaca fique gestante, tá? Pode ser por outras causas também, mas vamos pensar nessa situação. E aí, só que eu quero produzir embrião porque é um animal com atributos que eu quero reproduzir, né? Que eu quero passar para a progênie, para os descendentes. E aí, então, eu vou sempre produzir embrião desse animal. Desde que eu dê o descanso para o restabelecimento ovariano, né, que é super importante, né, restabelecimento de estoque hormonal, enfim, e até da estrutura do ovário em função da ovulação, né, para que ocorra luteólise, esse ovário se recupere, eu acho que não há nenhum problema, né, que foi o que a Carol falou. E o que acontece nos equinos, que é muito comum, é toda a questão do fotoperíodo. Então, ele já tem um descanso, é um período de anestro que é fisiológico, que em termos ele estaria se recuperando. Mas em que tipo de animal que você mais utiliza essa técnica, Carol, na prática aí, na sua rotina? Que tipo de animal para transferência? Que modalidade? Por que a pessoa às vezes, eu queria que produzisse embrião dessa égua, não quero que ela fique prenha, por exemplo. Ah, não, sim. É mais em animais de prova mesmo. É, Normalmente são animais de prova que correm prova, fazem prova, e daí a pessoa não quer que fique prenha. é. Às vezes até animal que já parou de ir em prova, mas que Mas tem uma qualidade genética muito boa e o cara quer usufruir disso, quer ganhar dinheiro com isso. Então ele vai vender os embriões dessa égua doadora porque ela tem um puta de um papel, uma super égua nas pistas, e daí então ele comercializa esse produto, ele vai vender esse embrião, então não tem como emprenhar ela. Ele tá ganhando dinheiro com isso. E às vezes em éguas muito velhas, mas éguas muito velhas também é meio complicado de conseguir o embrião. é. Além dela Eu emprenhar, não consegue o embrião. Então, em águas muito velhas já está sendo indicado, e de um valor bem agregado, está sendo indicado fazer a ICSI hoje. Eu até ia falar da ICSI agora mesmo. A ICSI, pessoal, resumidamente, né, porque vocês vão ver isso mais detalhado na aula, a gente faz uma injeção intracitoplasmática, né, uma injeção de um espermatozoide no ovócito específico, né, isso é feito é uma modalidade de produção in vitro de embrião, né, então ela pode ser utilizada em casos como esse que a Carol falou. Às vezes é difícil, né? Como a inseminação você conseguir uma prenhese, então você tem que ser mais específico, você tem que pular aquela etapa de capacitação espermática, de penetração na zona pelúcida, enfim, você tem que pular essa etapa, você tem que já colocar o espermatozoide lá, né? Você faz a fecundação, né? Em laboratório. E aí você garante maiores taxas de concepção, né? De fertilização, no caso. Então, assim, para a espécie equina, né, até em função do motivo pelo qual a gente cria, né, produz esses animais, que muitas vezes está relacionado com eficiência, performance mesmo, né, que normalmente é para esporte, a utilização dessas biotécnicas, né, por isso que eu pedi para a Carol falar sobre isso, né, nessa aulinha para a gente, é muito mais abrangente, a gente usa muito mais, porque não necessariamente a gente seleciona animal por eficiência reprodutiva, eu seleciono característica fenotípica. O animal é bom de prova, né? Ganhou várias provas, enfim, eu quero reproduzir ele. E às vezes ele é péssimo de produzir sêmen, pensando num garanhão, ou péssima de emprenhar, pensando numa égua. Mas a gente precisa dos descendentes daquele animal, porque na verdade o que conta para mim é a eficiência dele numa pista, né? Por exemplo. Então, a gente usa muito biotécnica. Aí, Carol, te perguntei, acho que pulou, perguntei várias coisas ao mesmo tempo. Qual que é a eficiência, né, da técnica de produção de embrião? Você consegue sempre um embrião por coleta, ou às vezes você tem que sincronizar, né, várias ovulações aí, né, utilizar a prostaglandina para fazer vários cios para conseguir um embrião. Como que é isso? Depende, tem muitos fatores. Depende da doadora, depende do sêmen. E depende se é sêmen refrigerado ou congelado. Sêmen congelado, você vai cair a sua taxa. No semi-refrigerado, você tem uma égua ok, uma doadora normal. Às vezes você tem uma doadora subfértil ou infértil. Então tem tudo isso daí. Você tem uma taxa de recuperação embrionária de 80%. Falando num semi-refrigerado bom e de Uhum. uma égua doadora fértil. Esse é o normal. Agora, quando você tem um sêmen que não é de tão boa qualidade,
é uma égua que já é um pouco mais subfértil, essas taxas vão caindo. Sim. Com o sêmen congelado, a taxa cai também. Quantos Já por cai, mesmo cento? se doadora fértil, a taxa já cai normalmente, porque a qualidade mesmo você refrigerando um sêmen de um garanhão bom, congelando ele, já na hora de você descongelar, cai a taxa um pouco. É. Então, na hora de você inseminar essa égua, você também vai ter uma taxa menor. Daí a taxa para sêmen congelado cai ao redor de 55% de recuperação embrionária, mais ou menos. 60%, mais ou menos. 30%. Pessoal, alguém mais tem perguntas? Ô, Carol, qual região que você mais atende aí, que você presta mais serviço? Em Indaiatuba, Sorocaba, Itupeva, região aqui. Sorocaba ali é forte no tambor, né? No três tambor você deve. Sorocaba tambor, rédeas, eu atendo bastante áreas com rédeas. Tambor e rédeas é o principal. Uhum. E em Sorocaba também tem o Jockey Club, que é quarto de milha de corrida também, é bem forte. Essa parte da corrida do quarto de milha ali dentro do Jockey eu não vou muito, mas é bem forte também. Uhum. E tem bastante marchador na região, por incrível que pareça. Muito marchador. Às vezes a gente acha que não, né? Sim. Pra cá em São Paulo eu conheço um criador só. É. De Marchador? Aqui tem bastante marchador. Fernandópolis, região de Fernandópolis. Entendi. Pessoal, eu acho que era isso. Carol, muitíssimo, muitíssimo obrigada mesmo pela sua participação. Eu pensei, quando eu fiz o convite para a Carol, eu pensei justamente em a gente criar essa discussão e também de mostrar para vocês que às vezes a gente traz para palestrar só as pessoas que fizeram mestrado, doutorado, e aí fica parecendo que só essas pessoas têm experiência, e não é verdade, né? Então a Carol está super ativa aí no campo desde que a gente se formou, né? Ela buscou vários estágios, né? Ela seguiu uma outra linha e está no mercado de trabalho já há alguns anos, então eu acho que é muito importante também a gente trocar esse tipo de experiência. Por isso que eu chamei ela em específico, eu sei que trabalha com bastante capricho aí, é extremamente cuidadosa e exigente para discutir com vocês. Ela deixou o contato, vocês fiquem à vontade, né, Carol? Eu acho que a Carol também aceita estagiários esporadicamente, né, para a rotina, então quem tiver disposto fazer um contato e organizar essa questão. A gente até estava falando disso um pouco antes de começar, né, que é o que a gente falou até ontem na palestra do Anderson também, que esse é um momento da gente aproveitar para direcionar os estágios. Acho que foi o Caio que falou comigo, né? Que vai começar um estágio agora nas férias. E é muito importante, gente. A única forma da gente aprender, eu já falei, é a gente fazer e fazer com quem está na rotina clínica, né? Então, esse tipo de contato é extremamente importante para a gente, principalmente no momento que a gente está vivendo agora. Como a gente falou, acaba que na faculdade a gente é apresentado, né, para as situações, mas para a gente aprender tem que ter a vivência ali diária, né, o máximo que a gente puder fazer. É isso, Carol, muito obrigada mesmo, de novo, espero que a gente possa Agora marcar outras você. discussões aqui a partir de agora que perdeu a vergonha. Ah, tá, outro ponto também do motivo pelo qual eu chamei a Carol. Quando a gente estudou juntas, a Carol era sempre aquela que, não, vai lá, fala você, né, Carol? Eu Sempre. prefiro, eu prefiro ajudar em outra parte, não gosto muito de falar, foi o que ela falou no início da palestra. E hoje vocês viram que ela se sai até bem, né, falando em público e não há problema nenhum. Então, para quem tem um pouco de timidez, acha que não é possível, é possível. E a gente precisa aprender a falar, né? Nós somos a propaganda do nosso próprio negócio, né? Se você não falar de você, como que as pessoas vão saber se você faz um bom trabalho ou não? Então, é importante a gente amadurecer isso. Vocês estão num momento aí que é de extrema importância que isso aconteça, tá? Então, foi para servir de inspiração para vocês também. Carol era muito tímida, muito mesmo, né, Carol? Até hoje. Até hoje. Vocês podem ver que é até difícil dela dar uma risadinha na câmera, mas a gente vai vencendo isso, tá bom, pessoal? Muito obrigada, então. Eu vou mandar para vocês agora um formulário para a aula que era para ter sido enviada na semana passada, mas foi feriado, né?
E aí, à tarde, eu envio a parte de biotécnica, a primeira parte da nossa aula de biotécnica, que é bem extensa. Eu ainda preciso terminar de gravar ela aqui, converter, e aí mando para vocês terem um pouco mais de informação a respeito, não só de produção de embrião, mas essas outras técnicas também, ICSI, TFOI, né, que são técnicas mais novas aí. Até falo um pouquinho de clonagem também, tá? Quem tiver dúvida é só chamar, fiquem à vontade também para contatar a Carol. Quem tiver com vergonha de contatar ela diretamente, aquele mesmo esquema, me passa a pergunta que eu passo para ela, tá bom, pessoal? Obrigadão, um abraço para vocês e bom dia. Bom trabalho aí. Oi? Obrigado. Gravada essa aula? Oi? A aula foi gravada? A aula foi gravada, eu vou fazer aquele mesmo esquema. Eu não consegui fazer com a do Anderson ontem, porque ainda fiquei mexendo nas minhas aulas, mas vou fazer a dele e a da Carol e passo para vocês naquele esquema de formulário com o link para vocês assistirem o vídeo. Ah, sim, tranquilo. Beleza? Bom trabalho aí para vocês então, turma. Um abração. Obrigada pela audiência e pela participação. Tchau, obrigado. Tchau, Carol. Até mais.